Boa noite mais uma vez, para que nós estejamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso na beleza da sua santidade. E hoje nós mais um culto de doutrina, da palavra de Deus. Nós vamos estar mais um culto de ensinamento, da palavra do Senhor neste lugar. Então nós vamos, como no culto passado, eu bem falei para os irmãos que nós íamos estudar hoje, sobre, na realidade, continuar, irmãos. Nós, na verdade, estudamos no culto passado sobre a unicidade de Deus, que Deus é um só, não existe dois e muito menos três deuses, Então, a Bíblia nos adverte, a nós não ser idolatra, não idolatrar na verdade. Se nós passarmos a adorar mais de um Deus, isso já se torna idolatria. Então, por isso, nós vimos na Bíblia Sagrada que há um único e verdadeiro Deus. Vemos realmente desde o princípio da Bíblia até o fim da Bíblia Sagrada, nós já, na verdade, vimos que, na verdade, é um único e verdadeiro Deus. Então, nesta noite, nós vamos continuar, estudando, e nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, irmãos, todos, os discípulos, apóstolos, profetas, eles também criam num único e verdadeiro Deus. Então nós queremos dar continuidade, nesta noite, sobre este assunto, ver que realmente os heróis da fé, os patriarcas, todos eles eram unicistas, todos criam num único e verdadeiro Deus. Por isso está aí, louvado seja Deus, no livro de Deuteronômio, está escrito, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, por isso nós vamos dar continuidade, mas eu quero ler um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, que se encontra em Atos dos Apóstolos, segundo escreveu o doutor Lucas, louvado seja Deus, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E o verso 12. Aleluia, Jesus. Vou deixar esse versículo, na verdade, para a meditação dos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e vamos ler o versículo 11 e 12, irmãos, para que os irmãos entendam a palavra de Jesus. Vamos ler o 10, que os irmãos já podem, na verdade, estar bem cientes do que realmente está falando, que é de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 10, amém, assim, que diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o Israel, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, qualquer que vós foi crucificado, que vós crucificaste, e a que Deus ressuscitou dos mortos, e em nome deste é que estes são diante de vós, que esses estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina, e em seu nome, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo que devemos ser salvos. Amém. Podem assentar em nome de Jesus. aleluia. Então, irmãos, para nós começarmos a recorrer à Bíblia Sagrada, como eu disse para os irmãos, todos os patriarcas, todos os heróis da fé, todos os discípulos, que seguiam Jesus, os apóstolos depois, e a igreja que triunfa nos dias que nós vivemos, nós cremos num único e verdadeiro Deus,
que esse Deus se chama Jesus Cristo. Não existe outro Deus a não ser este Jesus Cristo maravilhoso. Então vamos, na verdade, ver na Bíblia Sagrada, irmãos, que todos eram unicistas, né? Então vamos começar em Êxodo. Vemos que Moisés, né, louvado seja Deus, Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 13 e o versículo 15. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 15. Moisés cria num único e verdadeiro Deus. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Que diz aqui, ó, sim, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Ele me disse: qual é o teu nome? Eu o que direis? E disse-lhe Deus a Moisés: eu sou. Diz mais, assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém, irmãos? Amém. Versículo 15 diz assim: e Deus disse-lhe mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, o de vossos pais, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome eterno, este é o meu nome, eternamente, de geração em geração. Amém. Né, irmãos? Então nós vimos que Moisés, irmãos, né, que a gente sabe que os Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade quem escreveu foi Moisés. Moisés foi o que escreveu, na verdade, Gênesis, Êxodo, na verdade assim por diante. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Então Êxodo é um desses livros, na verdade, que Moisés escreveu, e Moisés, na verdade, reconhece aqui esse texto. Os irmãos sabem muito bem que quando Moisés chegou diante de Deus, disse: Senhor, quando eu chegar diante desse povo aí, o que vão perguntar? O que vão dizer que eu realmente é o seu nome? E o Senhor disse: eu sou o que sou. Vai e diga para eles que eu sou, me enviou a vós. Então ele cria nenhum primeiro e versículo da Bíblia Sagrada que o Senhor disse para ele: na verdade eu sou, né? Então vamos ver Daniel também, nós conhecemos muito bem, ele cria também num único e verdadeiro Deus. Daniel capítulo 2 e o versículo, na verdade, 28, livro de Daniel, né, irmãos? Salmista Davi, Aleluia. todos os profetas criam num único e verdadeiro Deus. Daniel, livro de Daniel, no capítulo 2, quero que os irmãos interagem. Quem achar pode ler para nós, em nome de Jesus, primeiramente. Se os irmãos acharem e quiserem ler, pode ler, que a gente quer interagir juntamente com a igreja. Livro de Daniel, capítulo 2 e o versículo 28, irmãos, né? Daniel foi contemporâneo de Ezequiel. E quem achou pode ler para nós. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Amém? Então Daniel, irmãos, né, no versículo já inicial diz: mas há um Deus do céu, né, a qual revela, na verdade, os segredos, na verdade, do coração dos homens, e tudo que o homem, na verdade, imagina, na verdade. Mas o foco é aqui, irmãos, que ele diz que há um Deus no céu. Aleluia. Ele disse que há 2 deuses, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6 deuses, mas diz que há um Deus no céu que revela o segredo. Então Daniel, ele cria também nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, esse Deus que fez os céus e a terra, irmão. E nós cremos também, irmãos, é somente nesse Deus maravilhoso, porque não há outro Deus além dele e nem fora dele. Então vamos ler o livro de João,
Capítulo João também cria um único e verdadeiro Deus, João capítulo 10 e 30. João 10 e 30. Anote, irmãos. Todos na Bíblia eram unicistas, criam um único e verdadeiro Deus, né? Porque não há outro Deus. Se adorar, na verdade, mais do que um, temos que adorar um e realmente amaldiçoar o outro e aborrecer o outro. Então, na verdade, nós podemos amar um só Senhor, né, irmãos? Não podemos amar dois senhores. Quem achou pode ler para nós João capítulo 1 e versículo 30. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Então João também disse que eu e o Pai somos um, né, irmãos? Porque tem pessoas que pensam que Jesus é um, o Filho, e o Pai é o outro, né? Então, na verdade, aqui Jesus Cristo está dizendo, eu e o Pai somos um, né? Aqui Jesus encarna e está dizendo que Ele e o Pai era um, não era dois, né? Ele e o Pai não eram duas pessoas diferentes, como eles estão dizendo por aí, que o Pai era um e o Filho era outro. Jesus, com a sua boca, disse, olha, eu e o Pai somos um. Então não existe dois e muito menos três, né, irmãos? Louvado seja Deus. João, vamos ver Marcos também cria, irmãos, num único e verdadeiro Deus, né? Não existia dois e nem muito menos três. Marcos capítulo 23 e capítulo 12 e versículo 32. Marcos, livro de Marcos, capítulo 12 e o versículo 32. Louvado seja Deus. Jesus aqui dando, né, os mandamentos. Marcos capítulo 1, capítulo 12 e versículo 32. Quem achou pode ler para nós. Respondeu-lhe o mestre da lei: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Amém? Então os escribas, irmãos, os fariseus, né, o povo de Israel, irmãos, na verdade, ele até o dia de hoje, eles creem realmente num único e verdadeiro Deus. E Deus, na verdade, irmãos, todas as pessoas que conhecem a Bíblia, todos os leitores bíblicos sabem que o povo escolhido, o povo eleito, o povo separado por Deus é o povo de Israel, né? Então Deus fechou-lhe a porta para Israel e abriu a porta para nós, que era um povo gentil, que na verdade era um povo pecador, um povo que não tinha direito, mas Deus fechou para Israel, para o seu povo escolhido, e abriu a porta para nós, né? Então, na verdade, graças a Deus, mas só que nós realmente continuamos também adorando um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que não perde batalha. E aqui os escribas, né, irmão, disseram, e o escriba disse-lhe: muito bem, mestre, e como é verdadeiro dizer que há um só Deus e não há outro além dele, né? Então até os escribas e fariseus, irmãos, todos eles sabem, na verdade, que há um único e verdadeiro Deus, né? E louvado seja Deus, que não há outro Deus além de Jesus Cristo. E nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada, irmãos, né? Ela fala literalmente desse único Deus verdadeiro, esse Deus que salva, esse Deus que cura, e esse Deus que liberta. E esse Deus é Jesus Cristo, o Deus que realmente veio para salvar a humanidade deste mundo perdido. Aleluia. Então vamos em Lucas capítulo 23, irmãos, e versículo 40. Lucas 23 e 40. Lucas capítulo 23 e 40. Doutor Lucas também descreveu. E aqui algo interessante, irmãos, né? Aqui neste versículo aqui, para nossa meditação, né? Louvado seja Deus, e algo poderoso aqui da parte de Deus. Quem achou pode ler para nós.
Mas o outro respondeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Amém, irmãos? Tu olha bem, irmãos. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ó. E respondeu, porém, o outro, repreendia, dizendo: Tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Até o próprio ladrão da cruz reconheceu que Jesus Cristo era Deus, irmãos. Tu nem teme a Deus, estando na mesma condenação? Até o próprio ladrão da cruz reconheceu que Jesus Cristo era Deus. E a humanidade hoje não reconhece Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. Olha bem o que ele diz assim: e respondeu outro e disse: Tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Outra Bíblia, não estando na mesma condenação do que ele, em outra tradução, né? Por quê? Porque o ladrão da cruz reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor, reconheceu que Jesus Cristo era Deus, né? Por mais que muitos não reconhecem, às vezes reconhecem um pouco, em parte reconhecem, em parte eles negam, mas Jesus Cristo era Deus, irmãos, né? E nós vamos ler agora o livro de João, no capítulo 1 e versículo 10. João capítulo 1 e versículo 10, irmãos. Nós vamos ver que João reconheceu que Jesus Cristo era Deus, né? João também reconheceu que Jesus Cristo era Deus. João 1 e 10. Quem achou pode ler para nós. Estava no mundo e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Amém? Olha bem, na Bíblia diz assim, olha bem: estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ele estava no mundo, quem? Jesus. O mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. João reconhecia que Jesus Cristo era Deus. Vamos ler em Gênesis capítulo 1 e versículo... Gênesis capítulo 1 a seguir. Gênesis capítulo 1 a seguir. Que diz assim. Quem quiser ler para nós, leia em nome de Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e habitava trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Amém. Louvado seja Deus. Mas capítulo 1 a seguir diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra, irmão. Em Gênesis, realmente Moisés disse que Deus criou os céus e a terra. E João está lendo no livro de João, capítulo 1, versículo 10, diz que, na verdade assim, estava no mundo, que é Jesus, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então, João reconheceu que Jesus Cristo era Deus, né? Então nós vemos que todos na Bíblia reconheciam que há um só Deus, irmãos, né? Que o mundo foi feito por Deus. Esse Deus que foi Jesus, aqui no Novo Testamento, João falando, na verdade Moisés já falou lá no princípio que o mundo foi feito por Deus. Amém, irmãos? Então louvado seja Deus. Vamos ler João capítulo 20 e versículo 28. Aqui Tomé reconheceu que Jesus Cristo era Deus, irmãos. Tomé, que
reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Amém? Então todos a Bíblia era unicista, irmãos, criam num único e verdadeiro Deus, né? Louvado seja Deus, porque as manifestações de Deus na terra, irmãos, foi para que o povo entendesse e reconhecesse e adorasse um único e verdadeiro Deus, e esse Deus é Jesus. João capítulo 20, versículo 28, quem achou pode ler para nós em nome de Jesus. Aqui é Tomé falando, irmãos, né? E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Aqui Tomé, irmãos, estando ali, todo mundo já conhece a passagem, mas Tomé também reconheceu de si, né? Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Quem era esse Deus dele? Era Jesus que apareceu para Tomé, né? Então Jesus apareceu para Tomé ali e Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. E não há outro Deus, não há outro Senhor, né? Então Tomé também adorou esse Deus maravilhoso. Vamos para o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo também era unicista. O apóstolo Paulo também creu num único e verdadeiro Deus. Vamos ler no livro de Romanos capítulo 3 e versículo 20. Romanos capítulo 3 e o versículo 20. Todos os irmãos que têm Bíblia, nos acompanhem em o nome de Jesus. Pode ler para nós, quem achou, em nome de Jesus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei. Porque pela lei... 3:30 de Romanos. 3:20. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Amém, irmãos? Se Deus é um só, né, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, né, irmãos? Então Deus é um só, né? Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, né, louvado seja Deus, escreveu reconhecendo a esse Deus verdadeiro que era um só até em Roma, para o povo de Roma. Então Romanos capítulo 9 versículo 5, irmãos, vamos ver mais um versículo. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 9 versículo 5. Deles são os patriarcas, e deles... Romanos capítulo 9 versículo 5. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém? Aleluia! Dos quais são os pais, né? E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Amém. Então Jesus Cristo é o Deus bendito, amém. Por mais que em Roma tinha ali, né, irmãos, muitos deuses, né, na Mesopotâmia, que aquele povo na verdade adoravam a muitos deuses pagãos, mas mesmo em Roma, o apóstolo Paulo, ele realmente lá levantou a bandeira do Evangelho, dizendo que há um Deus verdadeiro, que há um Deus maravilhoso, né? No meio dos gregos, ali ele reconheceu que esse Deus é um Deus todo-poderoso. Livro de Romanos, nós vimos isso. Vamos para o livro de 1 Coríntios, né? Aos Coríntios, né? Louvado seja Deus, né? Capítulo 2 e versículo 8. Ao povo de Coríntios. Capítulo 2 e o versículo, vamos ver o versículo 7 e 8 para nós entendermos. Muito bem. Pode ler para nós. Não falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos seus poderosos desse mundo o conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém, irmãos? Olha bem.
Então aqui o apóstolo Paulo está falando para o povo de Coríntios, na verdade, se eles tivessem conhecido, mas falando da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, irmão, deste mundo conheceram, porque se tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles conhecessem que Jesus era Deus, irmão, se eles reconhecessem que Deus estava ali com eles, eles não tinham crucificado o Senhor da glória, né? Mas estava ali o Senhor da glória andando com eles, e eles não tinham esse conhecimento e essa sabedoria que ficou oculta realmente para muitas pessoas, irmão, mas para nós foi revelada este nome maravilhoso, este nome glorioso, que não existe outro nome que nós devemos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo aos Coríntios, né, irmãos, vamos lá para o povo de Gálatas, né, ao povo da galáxia, louvado seja Deus, capítulo 3 e 20, né, louvado seja Deus. Então está vendo que todos ali criam num único Deus, todos na verdade na Bíblia eram unicistas, criam num único e verdadeiro Deus. Aqui a Bíblia é sagrada, você examine a palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja, na verdade, confundido pelas pessoas que estão aí falando, na verdade, desse Deus que nem eles mesmos conhecem. Deus é poder, irmão. Deus é Espírito. Na verdade, nós estamos aqui falando desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória maravilhosa. Amém? Realmente quem achou pode ler para nós Gálatas no capítulo 3 e versículo 20, irmãos. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Amém? Olha bem, o mediador não representa um só, mas Deus é um, né? Louvado seja Deus, irmão. Por quê? Porque na verdade Jesus Cristo aqui está, ele veio para mediar tanto o grego, quanto o judeu, quanto o servo, quanto o livre, na verdade, mas ele veio trazer que um Deus para esse povo, né? Seja para o grego, seja para os romanos, seja para os gentios, seja para o povo da galáxia, o povo na verdade de Gálatas, o povo na verdade romano, o povo grego, mas ele veio trazer este único Deus, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Então, para realmente, irmão, se o apóstolo Paulo ainda fala, se ainda descer um anjo dos céus, Gálatas 1:8, e pregar outro evangelho, a qual eu não tenho falado para vocês, a qual eu não tenho ensinado para vocês, seja anátema, seja um evangelho condenado. Ele levou para a humanidade este Deus que tem que ser adorado, esse Deus verdadeiro, esse Deus que se chama Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Vamos então para Éfeso, a igreja de Éfeso, louvado seja Deus. Também ele levou para a igreja de Éfeso este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, este Deus glorioso. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Éfesos capítulo 4 e versículo 4, 5 e 6, para a igreja de Efésios, irmãos, né? Então todos na Bíblia, irmão, eram unicistas, todos creiam na verdade na unicidade, né? Tanto que a Bíblia ela vem desde realmente, louvado seja Deus, desde o princípio sendo falado, né? Existe aí a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade foi montada no Conselho de Nicéia por 325 bispos que se juntaram e criaram na verdade essa doutrina da Trindade. Foi criada pelo homem, né? No ano de 325 pelo Conselho de Nicéia. Então se foi criada foi pelo homem, mas o Deus verdadeiro, o Deus único, ele não foi criado por ninguém, ele não teve começo e não terá fim, porque esse é o Deus Todo-Poderoso que vive e reina eternamente. E é este Deus que nós estamos oferecendo para você, este Deus único, este Deus verdadeiro que a Bíblia nos ensina do começo ao fim, de um Deus verdadeiro. Amém?
Efésios capítulo 4 e o versículo 4, 5 e 6. Quem achou pode ler para nós. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém, irmãos? Olha o que ele fala aqui, há um só corpo, irmão, não tem 2 nem 3 corpos. Há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Olha bem, uma só fé, fé somente em Jesus, na sua palavra. E há um só batismo, irmão. A Bíblia Sagrada só existe um batismo na Bíblia Sagrada, né? Há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só Deus, há um só. Não existe um, na verdade, que eles possam dizer aí que um é Deus aqui, outro Deus acolá. Não, há um só Deus, irmão, que é Pai de todos e é sobre todos. Há um só Senhor. Então em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele foi levar também essa, na verdade, grande verdade, para o povo se prostrar somente diante de Jesus, porque Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. E também há um só batismo, né, irmão? O único batismo é em nome de Jesus e não existe outro, né? Louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui mostrando para os irmãos que todos criam, na verdade, num único e verdadeiro Deus. A igreja de Efésios, vamos à igreja de Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Louvado seja Deus, capítulo 2 e o versículo 6. Louvado seja Deus. A igreja estava em Filipenses, capítulo 2 e o versículo 6, irmãos. Amém? Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar. Amém? Olha bem. Que sendo em forma de Deus, não se usurpou-se ser igual a Deus. Mas o porquê isso, pastor? Está falando, sim, irmãos. Por quê? Porque ele sendo Deus, irmãos, outra tradução, não se usurpou, não quis ser igual a Deus. Por quê? Mas como assim, pastor? Já vou te explicar. Por quê? Porque Deus, ele é Espírito, irmão, na verdade, e Jesus Cristo estava em carne, e a carne, na verdade, é terrena. A carne, ela tem começo e ela tem um fim. Ele, como homem, ele teve uma carne, mas ele mesmo sendo Deus, não se usurpou-se ser igual a Deus, né, irmão? Então se humilhou-se, como todo mundo sabe aí, né? Louvado seja Deus. Mas ele era o próprio Deus, irmão. Louvado seja Deus. Mas só que ele estava em forma de carne, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele bem poderia, como nós temos em Marcos, que lá os escribas disseram: olha, há um só Deus, né? Quer fazer de ti o próprio Deus. Mas estava ali o próprio Deus encarnado, e muitos não conheceram, muitos não entenderam quem é que estava ali com eles. Mas louvado seja Deus, que a gente vê na Bíblia Sagrada que todos criam num único e verdadeiro Deus, né? Então Filipenses, a igreja de Filipe também, na verdade, cria num único e verdadeiro Deus. Aos Colossenses, né? Aos Colossos, o apóstolo Paulo, também aos Colossenses, eles criam num único e verdadeiro Deus, né? A igreja de Colossos também tem muitos textos que a gente poderia, na verdade, ficar fixado e ver que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus.
e a vida eterna. Mas vamos ler Colossenses capítulo 2 e o versículo 2 para a nossa meditação. E você examine, né, a palavra de Deus, para que você não seja enganado, né? Louvado seja Deus, porque a idolatria, irmãos, na verdade, é a coisa que é abominação diante dos olhos do Senhor. É o que Deus mais abomina, na verdade, é a idolatria. E tem muitas pessoas vivendo na idolatria, mas Deus quer tirar o seu povo da idolatria e venha se voltar-se para Deus, a adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então, quem achou pode ler para nós, né? Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 2 e o versículo 2, em nome de Jesus. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos de plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Amém? Amém. Olha bem, irmãos. Para que os vossos corações sejam consolados e seja unido em caridade e enriquecido na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Quem era Cristo? Era Jesus. Jesus Cristo quer dizer o enviado. Quem foi enviado? Jesus foi enviado a nós. Então esse enviado era Deus. Esse Deus era Cristo. E este Cristo era Deus, né? Que estava juntamente com a humanidade. E a humanidade não conheceu a esse Deus maravilhoso, né, irmão? Se nós vemos, na verdade, né, louvado seja Deus, aqui fala muita coisa com você, nós não queremos, né, ficar focado muito aqui. Vamos ler, na verdade, em 1 Timóteo também, o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, né, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo, né, estamos vendo que em Colossenses tem mais um monte de versículos ali, irmãos, a gente para muito tempo ali, porque o tempo ele é, na verdade, precioso para essa igreja gloriosa. 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Amém? Porque há um só Deus, irmão, e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fala bem claro, né? Por quê? Porque Deus é Espírito, mas Jesus Cristo estava ali, homem, né, em carne. Então fala que Ele era Deus, é o único Deus. Não existe outro Deus a não ser Jesus de Nazaré. Ele é Jesus Cristo, Deus, né? Fala bem claro aqui, Jesus Cristo, homem. Porque estava ali o Deus poderoso, né? Porque Deus é Espírito, mas se fez carne, como está no livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E aqui fala bem claro que há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? No livro, né, eu quero ler com os irmãos mais um versículo. Louvado seja Deus, no capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 14. 1 Timóteo 6 e 14. 14 e 15. Louvado seja Deus. Que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo próprio, há de ser revelado pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Eu vou ler para os irmãos ver aqui. Que guarde este mandamento sem mácula e
repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará a bem-aventurança, é único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Que guarde, meu, a aparição, da qual se mostra a bem-aventurança dos reis e Senhor dos senhores. Quem é este Rei dos reis, irmãos? Quem é este Senhor dos senhores? Né? Aleluia. É Jesus de Nazaré. Vamos ler Apocalipse, no capítulo 19 e o versículo 16. Louvado seja Deus, porque Ele é o único e verdadeiro Senhor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 e versículo 15, para os irmãos entenderem melhor. 15, 16, 15 e 16. Eu vou ler para os irmãos, que é a mesma tradução, né? Então, que diz assim: e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ela reger com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas suas vestes e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Diz que quando Jesus havia em remonte montado num cavalo branco, irmão, para reger as nações com vara de ferro, diz que na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, irmão. Aleluia. Este Jesus maravilhoso, este Deus único, poderoso, vai vir e vai reger as nações com vara de ferro. Queira eles aceitar ou não queira, queira eles acreditar ou não queiram acreditar, mas um dia o nosso Senhor virá, na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia! Todos criam no único e verdadeiro Deus na Bíblia Sagrada, e nós não vamos deixar de crer também, porque este é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus de Nazaré. Amém? Vamos também ler em Timóteo, nós já lemos em Timóteo, vamos ler no livro de Tito também, o apóstolo Paulo a Tito, né, irmão? Louvado seja Deus, levando, isto é a palavra de Deus. Examine, estude, leia com atenção, e vai ser bom para você, e realmente vai ser muito mais bom para a sua alma, que tu vai estar livrando a tua alma da perdição. Louvado seja Deus. Aleluia. Tito capítulo 2 e o versículo 13, irmão. Tito 2 e 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aguardando a glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, irmão. Então em Tito também está escrito que ele era o Deus Todo-Poderoso e não havia outro Deus além dele. Vamos ler em Tiago também. Tiago também cria num único e verdadeiro Deus, irmão, né? Você não sabe muito bem até de cor. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 19. Louvado seja Deus. E a hora se vai embora, irmão, que a gente nem vê. Mas todos na Bíblia Sagrada, eles acreditavam num único e verdadeiro Deus, né? Louvado seja Deus. E a gente também acredita num único e verdadeiro Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada, a gente vê este Deus maravilhoso, né? Louvado seja Deus. E João, na verdade, cria no verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo cria no verdadeiro Deus. Tomé cria no verdadeiro Deus.
o ladrão da cruz cria no verdadeiro Deus, que era Jesus, e também nós cremos também nesse Jesus, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem achou, diga amém? Eu vou ler para os irmãos que diz assim: tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios crê e estremece. Amém? Se você crê que há um só Deus, fazes bem. Porque aos teus demônios crê e estremece. Por que os demônios creram? Porque os demônios são espírito, eles sabem, eles conhecem o mundo espiritual, e a humanidade anda na carne, não pode entender as coisas do espírito, então eles não podem entender que há um só Deus, né, irmão? Até os demônios creem que há um só Deus, irmão. Tem muitas pessoas aí que perdem até para os demônios, né, irmão? Louvado seja Deus, e estão crendo aí em 2, em 3, em 4, e não sei quantos deuses eles creem aí, mas Deus é um só, não existe 2, Aleluia. nem muito menos 3, amém? E esse Deus é Jesus de Nazaré. 1 Pedro, vamos lá, Pedro também cria, Tiago cria, o apóstolo Paulo cria, e vamos ver, Pedro também cria num Deus, né? Vamos ler em 1 Pedro, louvado seja Deus, 2 Pedro, irmãos, o livro de segunda carta de Pedro, a seguir, quando eu digo que é o primeiro versículo, entendeu? E ponto, porque para os irmãos entenderem, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justificação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. De nosso, aleluia, Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro também cria que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era Salvador. Aleluia. Todos criam no único e verdadeiro Deus, irmão. Aleluia, nós também cremos nesse Deus verdadeiro. Vamos mais, tem mais um livro da Bíblia, o livro de Judas também. Judas cria no único e verdadeiro Deus. Um pouquinho para frente, Judas capítulo, não, só tem um livro, né, de Judas, então versículo 25, irmão, de Judas, né? Louvado seja Deus, que diz assim: ao único Deus nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, a honra de todos os séculos, por todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Esse ao único Deus e Salvador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, por todos os séculos, irmão, nós vamos estar adorando a este Jesus Cristo, que é Senhor nosso e Deus nosso. Amém. Vamos ler mais um versículo só, porque o tempo já foi embora. No livro de João, também nas cartas de João, os irmãos conhecem muito bem, na verdade, para nós encerrarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que também ele era onicita. 1 João capítulo 5 e o versículo 20, irmãos. E nós já vamos estar encerrando em o nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Está bom este lugar. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 5 versículo 20 diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isso é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmãos? Embaixo ele exorta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque se adorar mais do que um Deus é ídolo, irmão, já é idolatria.
Aleluia, a igreja não pode idolatrar, na verdade, porque idolatria realmente é pecado. Aleluia. Esse Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, irmão. Não existe outra vida eterna a não ser por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E eu quero deixar isso para os irmãos. Todos eram unicistas, todos criam no único Deus. Moisés cria, João Batista cria, na verdade Mateus cria, Lucas cria, Marcos cria, o apóstolo Paulo cria, louvado seja Deus, Timóteo cria, o Pedro cria, João cria. Todos criam no único e verdadeiro Deus, que este Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que nós cremos nesse Deus também, porque isso está na Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia está falando que há um só Deus, irmão. É um só, não é dois e muito menos três. Este Deus é Jesus. Então eu peço para que você examine a Bíblia Sagrada, procura conhecer o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque isso vai te levar à vida eterna. João capítulo 5 e versículo 39: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque ela de mim testifica, disse Jesus, e contens nela a vida eterna. Amém? Examine a palavra de Deus e você vai ter a vida eterna, porque ela vai te levar para os céus, em nome de Jesus. Todos eram unicistas, os patriarcas, os heróis da fé, os discípulos, os apóstolos e a igreja do Senhor. E nós também somos unicistas, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de um único e verdadeiro Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.